cada vez que eu ceio com a minha família, eu estou fazendo isso em memória daquele que falou que vai voltar para me buscar. Será que nós estamos dando a devida importância? Porque o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 11, disse que o povo estava ceando de qualquer jeito. Mas em 1 Coríntios 10 ele disse que é o cálice da bênção. Ou seja, as pessoas estavam desprezando o cálice da bênção por um banquete fictício, natural e terreno. E por que o apóstolo Paulo começa brigando? Porque aquele povo estava ceando de qualquer jeito. Ou seja, estavam trocando a ceia eternal, a ceia eterna de um Deus eterno, aquilo que era para ser feito como algo que simbolizasse, que materializasse a salvação, como algo que trazia verdadeiramente a esperança que deve ser mantida entre o povo de Deus, de que Jesus vem para nos buscar. Estavam simplesmente transformando um banquete normal de um churrasco normal. Agora deixa eu te perguntar uma coisa: se não fosse tão importante, se não fosse tão verdadeiro, se não fosse tão real, e se Jesus não quisesse que você ceasse, por que ele diria no imperativo: fazei isso em memória de mim até que eu volte? Jesus está simplesmente observando aqueles que realmente estão esperando e que não estão distraídos, porque nós estamos vivendo no tempo da distração. Eu quero que você se atenha à palavra de Deus, porque o mesmo Deus do Antigo Testamento que mandou eles saírem e prepararem pães asmos, pães sem fermento. O que simboliza o pão sem fermento? É o pão que não tem pecado. Ou seja, eles teriam que sair rápido, eles teriam que correr. Agora, se nós estamos vivendo uma vida de pães asmos, de pães sem fermento, querido, porque nós estamos correndo uma corrida, sabendo que Ele está voltando, vivendo de acordo com o que nós estamos pregando, vivendo de acordo com o que nós estamos crendo, isso quer dizer que o Senhor vai voltar, vai nos pegar trabalhando, e nós vamos ser firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, 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 sabendo que o seu trabalho nunca é em vão e que o meu trabalho nunca foi em vão no Senhor. Depois pegou o pão, deu graças a Deus e em seguida partiu o pão e deu aos apóstolos, dizendo: isto é o meu corpo que é entregue em favor de vocês, não em meu favor, de vocês. Então Paulo vai dizer lá na frente em 1 Coríntios: olha, eu recebi do Senhor. Ou seja, se não fosse tão importante, Paulo não teria recebido do próprio Jesus, mesmo sem ter andado com ele. Façam isso em memória de mim. Façam, não deixem de fazer. Tem pecado? Conserta. Está errado? Conserta. Está sem vontade? Cria vontade. Não é na sua vontade, mas na vontade dele. Só não dê as costas para a salvação que você recebeu de graça, porque você não vai poder comprar depois. Como que uma pessoa é salva e entende que é salva gratuitamente pelo sangue de Jesus que foi entregue para ela sem ela merecer, e pela graça, e depois rejeita a marca da salvação, que é o sangue do Cordeiro, porque está em pecado? E Jesus não viu que você estava em pecado quando decidiu te salvar? E Jesus não conhece mais os seus pecados do que você mesmo? E não conhece aqueles que eu pequei mais do que mim mesmo? E por que na hora de receber a salvação gratuita eu recebi, mas na hora de comer do sangue e do corpo eu fico inventando desculpas? E comer do sangue e do corpo na igreja como um passe também não é só isso, mas é viver no sangue e no corpo. Logo, se eu arrumo desculpas e arrumo justificativas para que eu não esteja em unidade com a obra comendo do Cordeiro por inteiro, é porque o sangue de Jesus já não pode mais me justificar. Ou seja, a minha justificativa do erro anula a justiça de Deus em mim. Porque quando eu recebo de graça, eu não reclamo, porque eu sei que eu não mereceria. É por isso que a murmuração é o desperdício da graça. Depois do jantar, do mesmo modo, deu a eles o cálice de vinho, dizendo: este cálice é a nova aliança, feita por Deus com o seu povo. Aliança de um Deus de aliança, que faz aliança, compromisso, que tem aliança de compromisso, aliança de eternidade, aliança de casamento, de noivado para casar. Um Deus que respeita a sua aliança, que na época eram véus, mas está falando a respeito de uma aliança eterna. Agora presta atenção, a aliança que é garantida pelo meu sangue derramado em favor de vós. É garantida pelo sangue que nós não devemos desprezar, pelo sangue que nós não devemos dar desculpas, pelo sangue que, se veio para a nossa cabeça, também deve estar por dentro e por fora, pelo sangue que desce até a ponta das vestes sacerdotais, pelo sangue que traz a aliança, que nos cobra um compromisso e os deveres naturais da aliança e sobrenaturais de uma aliança eterna. Aliança
de um sangue que decidiu me salvar. E por isso eu viverei grato para o resto da vida. E nada será mais importante do que esse Deus, do que esse Jesus, do que essa aliança na minha vida. E se nada é mais importante, logo eu não posso mais adorar ao Senhor como alguém que está sentado no sofá esperando um Deus empregado ou um Deus pocket que coloca no bolso e tira a hora que quer.